Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade na nossa série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira e no episódio anterior falamos sobre o capítulo 1, onde aborda os princípios para a criação do guia. Caso não tenha acompanhado, é só voltar ao episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Então hoje iremos falar sobre o segundo capítulo, onde aborda os grupos alimentares, que são os alimentos in natura ou minimamente processado, ultraprocessado e até mesmo os processados. Então, o segundo capítulo começa dizendo: faça de alimentos in natura ou minimamente processado a base da sua alimentação. Então, os alimentos in natura ou minimamente processado, que é onde o guia fala que deveria ser a base do nosso alimento, envolve os alimentos predominantemente de origem vegetal. Então, tudo que vem da terra, da natureza. E também envolve alguns alimentos de origem animal. Então, os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixar a natureza. Então, a gente deveria consumir aqueles alimentos que vêm da natureza sem sofrer qualquer tipo de alteração pela indústria. Essa, então, é a grande definição para os alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos que foram retirados da natureza e que não tenham sofrido qualquer tipo de alteração. A aquisição de alimentos in natura ela é limitada, por exemplo, as frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos e até mesmo os ovos. Esses alimentos eles sofrem algum tipo de alteração, por exemplo, limpeza, remoção de parte não comestível ou até mesmo refrigeração. Então, por exemplo, temos que limpar a fruta ou legumes antes de ser vendido, O ovo tem que ser refrigerado, E isso não deixa de ser um alimento in natura ou minimamente processado, porque ele houve esse processo de limpeza, remoção, enfim. Outros alimentos, por exemplo, como arroz e feijão, leite ou carne, eles são comumente consumidos após a secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento ou até mesmo congelamento. Eles, então, são classificados como minimamente processados. Então, nota a diferença que os alimentos in natura por os alimentos minimamente processados, eles são muito parecidos. A única diferença é que os minimamente processados, eles são embalados, eles são secados, eles são pasteurizados, resfriados ou até mesmo congelados. Então, eles sofrem um processo mínimo de industrialização. Importante dizer que não há adição de açúcar e nem sal ou óleo ou qualquer tipo de substância. Se houver essa adição de sal, óleo ou qualquer substância, já não é mais um alimento minimamente processado, tá? Provavelmente ele já vai entrar como um processado. E alimentos in natura tendem a se deteriorar muito rapidamente, e esta é a principal razão por ser minimamente processado antes da sua aquisição. E aí vem uma grande pergunta: por que basear a alimentação em uma grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processado e de origem predominantemente vegetal? Que o guia faz essa pergunta. E a resposta é simples. A gente sabe que os alimentos de origem vegetal são ricos em vitaminas, minerais, fibras e apresentam também poucas calorias, favorecendo assim então um peso adequado, Já o de origem animal, geralmente eles têm mais caloria e gordura saturada. A gente sabe que é uma gordura não saudável. E ainda diz que eles sozinhos não são suficientes para fornecer os nutrientes adequados. Por isso, a importância de procurar um nutricionista, tá? E é importante dizer que o único alimento que você come isoladamente e consegue atingir todos os nutrientes adequados é o leite materno. Mas isso acontece só até os 6 meses, Depois é preciso complementar com a alimentação. Tudo bem? E como a nossa alimentação deve ser à base de alimentos in natura, é importante combinar alimentos para assim atingir uma diversidade de nutrientes. Por exemplo, combinar o arroz e o feijão, o arroz e a lentilha. Então é importante sempre combinar pelo menos aí 2, 3, 4 vegetais. E o guia, essa parte do guia finaliza dizendo: o consumo de alimentos in natura incentiva a agricultura familiar, gerando assim renda local. E isso é pura verdade. Consumir também alimentos de origem animal, o guia também deixa bem claro que diminui as emissões de gases de efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, também diminui o desmatamento, que tudo isso seria nocivo para o meio ambiente. Tudo bem? E no próximo episódio iremos falar sobre óleos, gordura, açúcar e sal. E assim então terminamos mais um episódio da série Guia Alimentar da População Brasileira. Espero que você tenha compreendido o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.